Presidente, eu começaria naturalmente por saudar o professor Castro Guerra. Encontramos-nos mais uma vez à volta desta mesa, numa situação diferente, ou não tão diferente como isso. Nós estamos a falar da Simpor, a maior empresa industrial portuguesa, uma empresa, e tem significado dizer isto em vésperas de mais um aniversário do 25 de Abril, que é um produto, uma construção da Revolução. Ela é constituída em 1976 e que, de forma simbólica, às vésperas de Abril, tem apontado contra si um processo de liquidação. Eu diria que temos aqui um exemplo paradigmático do que têm sido as políticas de desindustrialização deste país. Amanhã será o desmantelamento da Simpor, possível transferência de unidades de Portugal. Talvez, como aconteceu com a siderurgia, ficar aí a Camargo Correia como uma plataforma para a venda comercial daquilo que se produz noutras zonas, como aconteceu com a siderurgia. E exemplo, perdoem-me o pleonasmo duas vezes, exemplar das políticas de sucessivos governos. E o PS bem pode agora chorar lágrimas, eu diria lágrimas de crocodilo, porque depois do início do processo de privatização, ainda com o professor Cavaco Silva, outro que chora a desindustrialização do país, o que é certo é que foram governos do PS em 96, 98 e 91 que avançaram neste processo, reduzindo a presença do Estado. Por acaso, à Caixa Geral de Depósitos, isso aconteceu por um processo, aliás, extremamente perverso. E depois destas privatizações todas, nós criámos as condições para, no dizer do professor Castro Guerra, aconteça aquilo que determina a natureza das coisas. Isto é, com a grande parte do capital da Simpor privatizada, ela fica sujeita, inevitavelmente, segundo a natureza das coisas, a uma OPA, isto é, à perda pelo país de um importante e estratégico ativo industrial. Porque é que, para mim, é isto ainda mais extraordinário? Porque o governo dos atuais partidos, que com o PS desindustrializaram o país, tem hoje no seu programa eleitoral a reindustrialização do país. E, aparentemente, nada melhor para recomeçar a reindustrialização do país que desindustrializar a principal empresa industrial deste país de uma forma simbólica, nomeadamente a Simpor. Eu diria que é um bom começo da reindustrialização do país proposta, presente no programa do governo PSD-CDS. E gostaria de dizer aqui com toda a clareza, percebendo a importância dessa questão para muitos pequenos acionistas, e não só, que o problema não é de preço, não é do preço que a Camargo Correia vai pagar. Eu diria que a Camargo Correia poderia pagar o dobro, ou o triplo, ou o quádruplo, que se a seguir desmantelasse a Simpor, levar a Simpor daqui para fora, do ponto de vista do interesse nacional, os resultados são exatamente o mesmo. Ficaria aqui mais uns tostões, uns euros para alguns, mas não do ponto de vista do país, do ponto de vista do emprego, o resultado é aquele que nós adivinharíamos. Eu julgo que a presença e a intervenção do professor Castro Guerra e o relatório do Conselho de Administração têm uma enormíssima importância, porque consolidam só as nossas enormes preocupações, que de certa forma estavam já consolidadas pelas não respostas dos questionamentos feitos ao Primeiro-Ministro, ao Ministro das Finanças e ao Ministro da Economia, nesta casa, sobre este assunto, e para quem este problema era um negócio privado sem grande interesse para o país e que, portanto, os privados resolveriam da melhor das maneiras, incluindo
a principal instituição bancária deste país, chamada Caixa Geral de Depósitos. E confirmam o desmantelamento da empresa, a possível perda da sua unidade. O presidente da Caixa, engenheiro Faria de Oliveira, usou uma imagem, uma formulação muito interessante, umas dentadas nos ativos, pá. Aqui o professor Castro Guerra usou também uma formulação eufemística muito interessante sobre o desmantelamento e a possível saída daqui de Portugal. É consequências, não, utilizou esta expressão que eu acho muito interessante, consequências na geografia da empresa. É muito interessante esta formulação. Consequências, naturalmente, ao nível do emprego, ou melhor, do desemprego. O país tem cerca de a empresa, no ponto de vista planetário, tem cerca de 8.500 trabalhadores, mas aqui em Portugal estão 1.210. Nós não precisaríamos, provavelmente, de mais de 1.200 desempregados depois do 1.200.000 que já temos. Instabilidade acionista, com tudo o que isso significa também para o desenvolvimento deste projeto. Devo dizer que é notável, e penso que foi suficientemente esclarecedora a intervenção do professor Castro Guerra, que este facto está construído e aparentemente aprovado o negócio pela Caixa Geral de Depósitos e ratificado pelo Governo, não se conhecendo os contornos concretos desta OPA, concretamente relativamente a um conjunto de questões centrais que o Sr. professor Castro Guerra aqui enunciou. E eu acho que extraordinário que o acionista, como a Caixa Geral de Depósitos, se tenha decidiu disponibilizar-se, estas formulações são muito interessantes, mas decidiu disponibilizar-se à venda, certamente sem conhecer, como o Conselho de Administração, porque se o Conselho de Administração conhecesse, a Caixa Geral de Depósitos conheceria a proposta, digamos assim, nos seus contornos, relativamente a questões centrais, concretamente as opções estratégicas do futuro acionista maioritário para a empresa. E por isso também percebo porque é que o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, o engenheiro Faria de Oliveira, não respondeu a nem o seu colega José de Matos respondeu às três vezes que eu coloquei esta questão. Mas qual é a garantia que tem que a Simpor não vai ser desmantelada, que os dois grupos brasileiros não vão dividir os seus ativos com as consequências inevitáveis relativamente à estrutura em Portugal desta empresa? Não responderam e a gente percebe agora aqui porquê. E aparentemente o Governo, com quem a Caixa Geral de Depósitos trocou informações, e esta já é uma mais-valia destas audições, ficámos a saber que, afinal, contrariamente àquilo que o Governo nos tinha dito aqui, houve troca de informações com a Caixa Geral de Depósitos, deu luz verde em privado a uma operação de que não conhece os contornos, e concretamente as opções estratégicas do acionista que lança a OPA, embora aqui assim, na Assembleia da República nos venha dizendo o contrário, o que significa que tenha andado a fazer uma enorme representação nesta casa, Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças e Ministro da Economia. Deixe-me só deixar duas questões muito rápidas. A primeira é a seguinte: se o Conselho de Administração da Simpor teve algum contacto de algum membro do Governo perante a importância da empresa. Ministro da Economia, Ministro das Finanças, professor António Borges, Ministro das Privatizações. Em segundo lugar, vou terminar mesmo, Sr. Presidente. A Caixa, notícias que vieram a público dizem que o Governo está a contar com uma entrada de 4 mil milhões de euros decorrente desta operação. O que é que o Sr. Professor Castro Guerra nos pode dizer a este saldo líquido para as finanças do país de 4 mil milhões de euros? Muito obrigado. Do país, não do Estado, do país em geral.